Olá, eu sou Flávia Lorenzetti e esse é mais um EmpowerCast, o podcast que você já sabe. A gente fala mais do mesmo, mas nunca o mesmo, sempre de uma forma diferente, com um convidado que traz um novo olhar para você olhar para as mesmas questões da forma diferente. A gente está todo dia das 6h30 da manhã, segunda a sexta, tem o pré-treino lá no Spotify. Não perde, é uma mensagem para você começar seu dia já mais animado, um pouco mais de inspiração, porque não tem nada de motivação, é inspiração para você se inspirar e começar seu dia. E se você ainda não segue o canal, vai lá no YouTube, no canal Flávia Lorenzetti, procura lá EmpowerCast, ativa o sininho, ativa as notificações. Toda terça-feira, às 11h, tem episódio no YouTube e no Spotify também. E hoje eu tô com uma convidada aqui. Eu adoro esse tema, porque vocês sabem que eu adoro ler, né? Vocês já sabem que eu adoro livro. Eu vivo falando aqui, vamos ler. Eu falo que livros... eles cortam caminho, né? São as pessoas que já viveram a história e estão contando pra gente de uma forma ali já mais resumida e mais prática uma história que a gente não precisou viver para saber exatamente o que aconteceu nela. E eu vou primeiro ler a bio, depois eu conto quem é ela. Ela é escritora, membro da Academia Guarulhense de Letras, palestrante, editora, empresária e leitora assídua. Ela encanta ao escrever sobre temas cotidianos com carisma e clareza. A dura experiência de ter crescido em situação de rua inspira pessoas por onde passa. Vai ser aula aí, hein? Prepara papel e caneta. Suas ideias nos ajudam a refletir sobre a importância do conhecimento, da persistência, do impacto de nossas escolhas e nos levam à esperança. Aborda a relevância dos colos que temos por perto e o colo que oferecemos. Descreve como ninguém o valor do nosso tempo com familiares e amigos. Escritora, membro da Academia Guarulhense de Letras, editora no grupo Forma de Comunicação, professora palestrante da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, é ativista pela prevenção e enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes. Palestrante, já foi 2 vezes no TED Speaker, foi palestrante lá no TED, autora do best-seller Cola Invisível, youtuber no canal Bibliotequeira. Falei certo, né? Embaixadora do Pop Ruad, Jude do TRF3. Esse você vai ter que me contar o que é. Muito bem-vinda, Luciene Miller. É Luciene Miller, né? Exatamente. Ai, que linda. Muito bem-vinda ao EmpowerCast. Tá vendo? Né? Quando os outros falam da gente, né? Parece maior, ouvir, né? Mas é tudo isso mesmo. Sim. Conta pra gente, quem é a Luciene por trás dessa bio? É uma menina atrapalhada, que adora ler mesmo, que também gosta muito de livro, que gosta de gente, gosta de falar, de conhecer pessoas novas, trocar histórias, gosta de ouvir também, não só de falar, gosta de escrever muito. Uma mulher já, né? Mas achando que ainda é menina, não querendo crescer. Sempre tem, gente. Sempre tem. Não tem como. E eu vou te falar, eu acho que é isso que leva a gente pra frente. Não, é Faz verdade. A gente ficar mais maravilhoso jovem. ainda ser criança. Né? Sim. Não dá pra matar. As pessoas ficam, não, tem que amadurecer, tá bom, mas continua criança aí que tá bom. Tanto falam, né, da criança interior, que você tem que cuidar. Eu sou uma das que cuida bem da minha, assim. Tá certíssima. Eu permaneço aqui ainda. Tá certíssima. Por isso vai ficar jovem pra sempre. Então, tomara. Economiza no dermato. Não, eu nem te conto, que tá aí uma coisa que eu nem vou. Aí, tá vendo? Morram de inveja, gente. Ó, tem nenhuma ruga. Já. Aí, ó, viu? Cuidar da criança interior. E como é que começou essa paixão pela leitura, pela literatura, pela biblioteca, pelos livros? Essa paixão toda vem da minha própria história mesmo e do meio onde eu cresci. E é muito natural, assim, essa paixão é muito fácil, porque eu cresci, a minha infância se passa num espaço que é uma biblioteca pública. Então, a biblioteca pública, ela é multicultural, e os livros predominam, né? Sim. Tomam conta de tudo, são os principais personagens. Então, essa paixão toda vem, certo, na veia já dessa história mesmo. Como é que começou essa história? Começou quando eu pulei o muro de uma biblioteca para me proteger. Tá. Né? Tem uma história bem forte, uma história de criança vulnerável mesmo, uma criança em situação de rua, e uma criança que fugiu de casa por maus tratos, por violência,
por negligência, os adultos ainda não perceberem a prioridade absoluta que é uma criança desde aquela época. Até hoje ainda Sim. a gente tem esse problema, mas quando eu era criança, como eu falei, né, já faz um tempinho, né, ainda sou, mas já tem bastante tempo que eu era criança, ainda muito novinha, ainda com 4 anos eu fugi de 4 casa, anos? Flá. Caraca, muito pequena. novinha. Eu sofri uma violência física da minha madrasta, né? Ela Sim. me machucou fisicamente, jogou uma frigideira, na verdade, o óleo da frigideira nas minhas costas pra me Óleo queimar de quente. propósito, sim. E aí fez com que eu ali, como ninguém socorreu, eu fugisse de casa, com medo Meu disso Deus. tudo. Mas eu já tinha medo daquele ambiente, era um ambiente inseguro mesmo, era escuro, Mas com né? 4 assustador. anos, assim, saber que é um ambiente inseguro devia ser muito pesado mesmo. Então, eu sempre respondo que saber. A criança sabe quando. Ela pode não saber muita coisa, né? Mas quando corre risco, ela sabe, porque ela sente. Sim. É assustador nós adultos pensarmos nisso, né? Imaginarmos, nossa, como uma criança tão pequena mesmo, né? Como assim toma uma atitude dessa? Na verdade, é uma fuga. Sim. Não é um mérito, não é uma super escolha, nada, é uma Não, fuga. jamais, exato. É uma fuga pra proteção. Eu acho que é ter sobrevivência mesmo, né? Como Literalmente. qualquer bicho. Literalmente. É. E aí você fugiu e pulou no muro da biblioteca. Não, eu não fugi, eu não pulei esse muro logo pequenininho ainda não, demorei pra pular esse muro da biblioteca. Eu fujo de casa por violência dessa madrasta, né, uma vez que eu sou órfã de mãe, minha mãe tinha morrido logo após o parto do meu irmão, então minha família desmoronou literalmente. Sim. Com esse luto, o meu pai enlouqueceu, então eu costumo dizer que é uma orfandade dupla, mesmo com ele vivo. Sim. Ele ainda ali Perdeu inconsciente, totalmente afetado, sem chão, exatamente. E mesmo casando de novo, ele ainda não estava apto para cuidar dele mesmo, nem muito menos dos meus irmãos, que também foram para outros espaços, e eu ainda permaneci com ele até ele se casar. E quando isso acontece, ela ainda fica ali, era uma mulher que convivia com outros homens, era um espaço bem, bem complicado mesmo, sabe? Como há muitos, Sim. infelizmente, mas um espaço inseguro para aquela criança e para as outras também, né? Que ela trouxe 2 filhas também. Também mas junto. era complicado. E esse pai ali também sem perceber, ou fingindo não perceber tudo aquilo, aquela às vezes, quando cai no violência chão, psicológica. nem percebe. Eu não julgo meu pai, sabia? Tá. Eu acho que ele precisava de ajuda e ninguém percebeu essa situação dele, Sim. a mente dele perturbadíssima. Eu me lembro perfeitamente como ele era perturbado. E assim, ele era engraçado. Você fala hoje rindo. Porque era biruta, totalmente louco. E a gente enlouquece mesmo, né? Nós, em qualquer momento, a gente tem dia de fúria, né? Tem dia de fúria, né? Aquele dia da cólera mesmo. Ou o dia que você tá ali engraçado, delirando e não sabe por quê, né? Mas isso aí são pílulas, né? No caso dele era o tempo todo, então dá pra se lembrar. O bonito é que ele não era violento, ele era uma pessoa muito legal. Apesar de negligente, que essa responsabilidade sim. dele não aconteceu, né? Porque tinha criança ali sob exato. a supervisão dele. Exatamente. Porém, eu não julgo justamente por isso. Porque se ele não tá apto pra se cuidar, não tá apto pra mais nada, pra cuidar né? de ninguém, independente né? de qualquer outra coisa. Pra cuidar de ninguém. Se a gente não cuida da gente, vai cuidar de quem? E aí, quando isso acontece, ele não me socorre. Ele não percebe, ele tava bêbado, maluco e não percebeu tamanha violência. Ninguém me socorreu, eu fujo de casa com medo disso tudo, não só da dor da queimadura, mas a história toda, da né? história toda, em volta, isso. Do ambiente. Do ambiente, isso. Eu fujo desse espaço ainda muito nova mesmo e perambulo pela rua durante muito tempo, até chegar nessa salvação aí da biblioteca. Leva um tempo pra isso acontecer. Você saiu de casa e ficou andando pela rua, 4 anos. Andando pela rua, com 4 anos e meio. E Caraca. assim, eu não sei exatamente a idade que eu encontro a biblioteca, mas são anos depois. Anos. E você já tá... São 7 anos, viveu mais na ou rua, menos, 6 anos. Dos 4 aos 7. Exatamente. Sobrevivendo, Caramba. né? Sim. E perambulando, criança, o que é um absurdo mesmo, que você até nem acredita quando eu conto, porque é inadmissível. Porque uma criança sozinha na rua desse tamanho. Então, cadê seus familiares? Cadê os vizinhos? Cadê as pessoas que se dizem responsáveis pelas outras crianças? E ninguém nunca pegou você e levou para lugar nenhum. Não. Você também devia fugir, não? Não, ninguém acessa não, Flávia. As pessoas, elas olham para si em primeiro lugar, olham para os seus.
Quando é uma criança, principalmente de outro, é uma criança de ninguém. A criança de ninguém, as pessoas não têm nem coragem, não é nem, assim, um problema de falar assim, nossa, é uma maldade. Não, é alguém que não age justamente porque fala assim, nossa, aquela não me pertence. Não é minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade, não é um problema meu. Provavelmente ela tem alguém por ela. E aí você, tipo, sai de cena pensando e dando essa responsabilidade pra alguém. Esse alguém Que não existe. era alguém que tava abalado, Sim, que era o sim. único que tinha ali. E eles não foram atrás de você? Não foram, eles iam, às vezes me encontravam, às vezes minha madrasta aparecia, mas não era uma coisa assim de socorro ou de bora voltar ou bora cuidar. Não continuou ali naquela vida deles, que era Maluca. desconectada mesmo, uma vida totalmente ligada mesmo ao álcool, à Sim. prostituição, no caso dela. Sim. Então, um meio muito. Ainda estavam ausentes mesmo, né? O tempo todo, talvez no campo da imaginação deles. Então, então por isso que não dá pra julgar, sabe? Sim. E assim, o que eu julgo, na verdade, é toda uma rede que falhou, uma rede de proteção, né? Porque tem muita coisa em vizinhança, volta. família, né? Além do núcleo da casa ali, tem família, né? Você tem uma família. Tem tio, tia, Tem exatamente. periquito, papagaio. E você imagina ali, nossa, como não enxergar, como não perceber? Mas isso se repete, sabe? Eu estudo as violências, eu estudo a proteção integral à criança e adolescente, e eu percebo, e trabalho com Que é um isso, né? padrão. Com a prevenção. Existe um padrão. E assim, é lógico que uma luta muito grande também, porque hoje nós temos toda uma luta, um trabalho bonito de prevenção e enfrentamento às violências contra a criança, né? Sim. Nós temos uma Constituição estabelecida, nós temos um ECA, que é toda uma legislação Mas aplicável. é muito louco se repete isso, então existe isso, mas ainda tem um gap gigante aí. Ainda da pra lei fazer para que isso aplicação que leva-se isso muito aconteça. tempo, inclusive, para a lei ser efetiva, né? No meu caso, eu cresci na época que isso estava sendo estabelecido Entendi. ainda. Então, aí que não tinha Aí que não mesmo tinha nada. uma luta, né? Os direitos estavam sendo garantidos ainda. Sim. E hoje não, hoje tem uma obrigação, tem uma cobrança, tem agentes Porque eu não muito, uma rede imagino ver uma inteira. criança na rua e não fazer nada. E ainda Eu não existe, consigo nem ainda imaginar tem isso. isso. Ainda existe, senão nós não estávamos nem falando muito sobre, nem eu debateria isso tantas vezes, nem escreveria sobre, nem lutaria tanto, seria tão ativista por esse olhar. Sim. E assim, eu chamo um olhar para a prioridade absoluta, né? Porque em Constituição é a criança, o adolescente e o idoso também. E vai além disso. Nós vamos além desse artigo, nós vamos falando das pessoas vulneráveis, das pessoas que precisam de um olhar. E essas pessoas, elas podem estar dentro da casa, elas não precisam estar como eu estive. Na rua. Na rua. Concordo. Já vi muita situação assim, da pessoa dentro da casa tá no limbo e Infelizmente. tá todo mundo fingindo porque que nada essa é a acontece. fonte. No meu caso, você viu eu contando um pouco da minha história. Sim. E a origem da minha vulnerabilidade veio de onde? Veio exatamente da minha casa. Da sua casa. Do perigo. Qual era o lugar mais perigoso? A sua casa. A minha casa. É muita loucura. E isso se repete mesmo. As Sim, famílias sim, jogam sim. para debaixo do tapete. Sim. Elas escondem os abusos, né? As explorações. Nem gostam de falar violências. sobre, né? Tem medo de lidar com isso. E acho que até as pessoas, né? Eu já tive funcionário que trabalhou comigo que foi muitos anos de criar confiança para ela conseguir me falar Contar. que ela teve uma situação dessa na infância para conseguir falar sobre. Então, eu sou uma exceção por muitos motivos. Não significa que eu sou melhor, mas eu sou uma exceção principalmente por conseguir contar. Sim, exato. E assim, por conseguir explorar isso, contar e enfrentar. Sim. A maioria das vítimas, essa perspectiva que é só nossa, né? Que é a perspectiva da vítima, a maioria da vítima não consegue falar. Eles não guardam pra consegue eles, expressar. fica com vergonha. E porque também machuca. Você falar e repetir machuca ainda, né? Parece que você volta, né? E volta, não tem como. Então a pessoa prefere olhar pra frente, mas aquilo ainda fica remoendo. É bom comentar, é bom. Nem que seja escrever, sabe? E relatar pra alguém que Pôr pra confia. fora. Encontrar alguém que vai dar a mão, sabe? Que vai segurar e pôr pra fora. Isso é bom.
Por experiência própria, eu digo isso, Sim, sabe? sim. E você encontrou conforto nos livros? Com 7 anos, você pulou o muro da biblioteca. Eu perambulando durante muitos anos, eu costumo dizer e escrever, né, que é um dia depois do outro, do outro, do outro, do outro. Porque você criança não conta os dias nem o tempo. Acho que você nem percebe, né? E não percebe. E na rua, menos ainda, você se acostuma com tudo aquilo, com aquele cenário. E aí, é divertido e fica ali… Criança criava alguma coisa vivendo na rua? Porque criança Criava a gente tudo. cria tudo, né? O nosso mundo, o lixo é a montanha. Eu crio até hoje tudo. Eu vivo num outro campo. Na rua e criança, eu criava minha mãe. O seu mundo. A minha mãe era uma entidade, né? Só que ela nunca me respondeu, porque eu saía correndo. Ela nunca, sempre foi um monólogo. Eu sempre falando sozinha, mas imaginando que ela em algum lugar como agora, ela deve estar me ouvindo. Sim. Não sei quanto tempo eles duram lá, porque faz tempo pra caramba que ela morreu. Eu não sei onde também, não faço a menor ideia. Mas eu estabeleci um mundo tão distante, onde tinha uma rainha, e que essa rainha era minha mamãe. Sua mãe. E era forte, carinhosa, era poderosa, era um mulherão. E assim, estabeleci que ali também tudo era inventado. Na verdade, tudo foi inventado, assim. Sim. A criatividade aflorou, né, pra sobrevivência. Exato. Comida era de mentira. Caramba. Era tudo de mentira, eu não comia. Sim. Eu inventava comida. Gente, que loucura. E como é que foi de 4 para 7 vivendo nisso? Inventando, então, aí, de vez em quando comia, de vez em quando não comia? Batendo nas portas, pedindo ajuda, recebendo muitos nãos, mas também muitos sims. Por exemplo, supermercados que permitiam que eu entrasse, que me davam coisas, padarias principalmente, casas impressionante. Quase Casa não. É sempre não. É mais comércio. E lixo pra mexer. Sim. E eu falo em todas as entrevistas e escrevo e repito, mas é muito verdadeiro porque eu torcia para as comidas caírem das mãos das crianças. pra eu pegar. E derrubava mesmo, parecia que eu tinha esse poder, Tava né? lá olhando. Mas não duvido. E caía mesmo. E cai, hoje eu pego. Você falando de dermatologista, nossa. Nunca. Pensa quanto tempo eu fiquei sem tomar banho. Esquece então, você acha que eu é me o dermatologista. Exato. Mesmo saindo, eu não priorizo, né? Um Sim. dia eu acho bonito, um dia eu vou estar lá. Mas agora ainda não. Não tá na lista de prioridades. Não. Acho que durante muito tempo esse banho que eu não tomei me preveniu de muita coisa. Não, gente, tá com a pele maravilhosa, vou te falar, tá com a pele maravilhosa. Mas assim, esse caminho, né, foi até conseguir… Aí dormir era muito ruim, era muito difícil. Pulava nos lugares, tentava acessar pra descansar, pra dormir. E dorme-se muito pouco, come-se muito pouco, é tudo muito pouco. E nesse ambiente que eu pulei o muro sem saber que era a biblioteca, eu fiquei… Você pulou pra dormir? Pra dormir. Na verdade, curiosa, né? Pra saber, pra descobrir. E depois… O que tinha pra trás. O que é mais impressionante é que ninguém correu atrás, porque na rua as pessoas ficam acessando, né? Também tem assim, somos invisíveis, porém… Para a maioria. Sim. Aí, claro, que tem os maldosos, uma menina em situação de rua, né? Então tem o interesse, óbvio, né? E esse acesso era perigoso. E aí eu tava acostumada a fugir disso, né? Caramba. Correr, sim, literalmente. correr. E aí os lugares que eu me enfiava eram os lugares que eu tentava que as outras pessoas não acessassem. E a biblioteca tinha um muro. Uma biblioteca Você nem pública. sabia que era biblioteca? Não, de jeito nenhum. Você viu um muro e falou, vou pular. Era um espaço que é uma casa, né, no centro. Uma biblioteca pública, a maioria é uma casa, um imóvel central, com a maioria também aqui de São Paulo, principalmente, as municipais, elas têm um jardim e hoje em dia elas têm uma cerca. Cerquinha. Né? Tem até um padrão, mais ou menos, dessa cerca, que é uma cerca verde, você visualiza ali o paisagismo e aquele espaço ali. Na época era um muro mesmo. Então, mais protetor ainda, né? Eu pulei. E aí percebi… E ninguém pulou. Parece que biblioteca também expulsa a maldade. Que bom, né? Que bom, você achou um lugar seguro. Aí eu consegui dormir. E aí fiz isso com mais frequência, era um lugar mais fixo, porque não tem lugar fixo. Sim, Você fica pulando de lugar em lugar justamente procurando um abrigo, né? Se proteger de qualquer… Até dos malucos na rua querendo pegar a menininha. Não,
tem nem o que dizer. Tem coisas que eu não consigo nem falar. Você falou Sim, de falar, sim. tem coisas que eu não falo. Sim. Mas, principalmente nesse lugar, era legal e era bonito, né? Até hoje é. Jardim. Apesar de precisar de cuidados, de verba, né? As bibliotecas municipais Não, mas precisam... pra quem tá morando na rua, Nossa, é um palácio. Então, fora, principalmente aí sem saber, e dentro, que é tudo limpo e silencioso. Sim. Pra quem mora na rua, como que pode ser Sim. acolhedor um espaço assim? Você dormiu alguma vez dentro da biblioteca? Várias vezes! Várias vezes! É tipo assim, não ia embora, todo mundo fechava e eu fingia que tinha ido e ficava. E ficava lá. Várias vezes. Mas na sua maioria, no tempo todo, fora. Tá. E nem todos os dias naquele espaço, porque eu também andava por outros lugares. Sim. Mas era o lugar principal. E aí o lugar mágico que me tirava um pouco da realidade, né? Dessa história tão sombria. Um lugar que proporcionava E como outras é que você aprendeu a ler? experiências. Meu pai, ele já brincava comigo de repetir a letra dele. Tá. E meu pai era muito culto, Flávia. Meu pai era um português que estudou bastante. Ele falava outras línguas, era um homem bem culto. Eu não me lembro de livros na minha casa, Tá. mas eu me lembro de um homem me ensinando inglês, assim, Olha me que ensinando legal. a contar. Eu só aprendi até onde ele contou. Até hoje eu não... Na rua, eu escolhi o que aprender. Então, inglês tá era mais certo, difícil. tá certo. Eu sou autodidata. Tá certo. Então, ele falava outras línguas, porque ele trabalhava com outras pessoas de Multinacional. diversas... vieram de vários lugares diferentes, né? Então, ele era marceneiro, carpinteiro, marceneiro. Sim. Então, ele atendia pessoas que tinham condições de viajar bastante, que tinham grandes casas. Então, ele fazia as janelas, as portas, os telhados dessas casas, desses lares. Então, nesse contato com eles, ele sempre Aprendeu tinha uma muito. evolução. E ele que te ensinou a começar a ler. Ele passou a me mostrar um pouco, a contar histórias, mas foi na biblioteca mesmo que essa alfabetização aconteceu. E foi autodidata. Foi principalmente autodidata, mas também com apoio dos servidores da biblioteca. Que legal. Então, tinha a contadora de histórias, que era a dona Ursulina, eu sempre falo e menciono muito dela, né? Porque ela foi muito importante. E ela era bibliotecária também lá. Mas tinha outros servidores. E eles sabiam que você morava na rua? Não. Não? Eles, de começo, sabiam que eu era uma criança vulnerável. E vinda, talvez, de uma casa muito... pobre, com negligência, mas de início não sabiam que eu morava na rua, porque eu, espertinha, eu não ficava Não ali falava. declarando, porque eu tinha Sim. medo de me expulsarem, de não deixarem eu acessar. Sim, E assim, sim. quando eu fui acessando também, foi aos pouquinhos, porque eu pensei que eu não podia entrar, estava acostumada a receber ou não. Não, de todos os... Mas aí eu entrei, tipo, numa filinha com outras pessoas, com outras crianças de escola, com os professores que vão visitar a Sim. biblioteca. Eu me infiltrei. E aí, tipo, eles não ficavam Aí foi. perguntando. Na verdade, até hoje, as bibliotecas, elas são acessíveis, são Sim, nossas. você pode entrar. Então, pode entrar. Então, pessoas em situação de rua também costumam participar de eventos nesses espaços. Também permanecem ali, paradinhos, né? Sim, sim. Convivem. É normal. E naquela época, eles também atendiam com esse acolhimento. E aí, só depois, com o tempo, que eles foram descobrindo, né? Descobriram. E aí, dessa fase aí da biblioteca dos 7 anos, como é que foi o restante da sua juventude? Eu ainda ali na biblioteca fiquei muito tempo, permanecendo e aprendendo muito, e descobrindo coisas, e protegida. E continuei perambulando pelos bairros, e fiquei ali naquele bairro. Eu sou da Vila Maria, na zona norte de São Paulo. E é uma região, assim, que eu me sentia confortável, porque era o espaço que eu conhecia. Então, quando eu avançava, eu tinha medo e retornava. Sim. Diferente de muita criança que acaba indo muito pro centro, né? Por causa do chafariz, né? Da Praça da Sé. Por causa de outras crianças também que vivem na mesma situação. Então, se integram e aí encontram a sua tribo, né? Eu sou uma exceção também nisso. Eu permaneci no bairro que você cresci. se sentia segura no bairro. Sim, principalmente pelo registro sonoro, que os portugueses habitaram ali, aquela comunidade toda que construiu o bairro. Sim. Então, eles falavam português de Portugal, assim como meu pai falava comigo. Então, uma coisa que me prendeu. Sim, e que eu descobri só depois, que esse era um dos motivos, né? Não era uma óbvio. certeza, não era nada óbvio. É hoje tudo uma pesquisa, assim, interna, uma compreensão, esse autoconhecimento todo de resgate mesmo da história.
Pra poder entender por que mesmo eu não fui parar no centro, Exato, na Praça da Sé. exatamente. Né? É, porque geralmente é Enquanto- isso que você falou, eles se juntam, às vezes você vê um bandinho de criancinha junto que se Total, juntou. e assim, isso foi muito bom também no meu caso, né? Porque aí eu permaneci em lugares aproximadamente conhecidos, a biblioteca me acolheu e eu escolhi um lugar, porque de certa forma foi uma escolha minha ali ainda. Sim. E aí eu descobria histórias diferentes, então aí comecei a ter mais chances de sobrevivência por conta de aparecer mais recitando uma poesia ou falando uma notícia do dia, porque eu li os jornais. Sim. E aí descobrindo mundos completamente diferentes. Eu fui pessoal da vivendo assim. biblioteca não quis. Não chamou o conselho tutelar, né? Não quis fazer alguma Ótima coisa, ou alguém te pergunta. pegar, te levar pra casa e falar: não, vem morar comigo. Não. O pessoal da biblioteca, nada? Não, eu me pergunto isso também, mas eu muito também não louco. cobro deles, mas é onde eu falo Que a responsabilidade não é minha, né? Não, mas é onde eu falo também que precisava também de uma preparação, uma capacitação. Os profissionais que atuam nos espaços públicos, eles precisam de pessoas, como o meu trabalho hoje, que é de chegar, de elucidar, de esclarecer. E além de cobrar, que você tenha esse olhar. Naquela época não tinha muito isso, então as pessoas, elas acolhiam, faziam o que podiam, mas não se metiam na vida do outro. Entendi. Ali, daquela criança, né, ou das outras. A minha responsabilidade acaba aqui. E assim, também não tem muito o que fazer, dependendo, assim, hoje tem, hoje você, naquela época também, eu imagino que sim, apesar do ECA ainda estar sendo estabelecido, ainda já estava estabelecido que criança sem supervisão merecia Sim. uma indicação para alguma coisa. Muita gente me pergunta, nossa, e os abrigos, né? Nenhum, eu não Esquece. participei de nenhum. Não? Não. Mas eu também não acho que é um lugar seguro pra criança. Não, posso estar histórias enganada, como a mas- minha, muitas histórias de meninas ou meninos são pautadas assim, pra você ter uma ideia, Flávia. Geralmente, são crianças que pulam de abrigo em abrigo, né? Ou são recolhidas para privação de liberdade, por exemplo, socioeducativo. Sim. Então, naquela época era a FEBEM, meu irmão foi para a FEBEM. Eu não cheguei aí, eu não fui uma criança que cometeu infrações, assim, Sim. ao ponto de ser recolhida. Mas também antes de ser, não é só criança infratora, criança também que naquela época precisava de um acolhimento, de um abrigo, também ia para a FEBEM. E só que no meu caso não aconteceu. E eu não sei o motivo. Assim, não teria que alguém responder essa pergunta por mim. Que muitos Acho me que fazem, mas né? eu acho que ninguém nem queria chamar ninguém pra te ajudar, então assim... Um dos fatores que me chama a atenção é que talvez eles não quisessem que eu saísse dali, talvez, assim. Porque ali eles poderiam, talvez, cuidar mesmo da maneira deles. Sim. Sabe? Porque quando você ama alguém ou você tem uma criança, você chama o conselho tutelar, essa Vai levar criança embora. vai seguir o rumo do que a legislação estabelece. Procurar a família estendida, estabelecer que essa criança vai para uma fila de adoção, para um abrigo, né? E ela sai daquele meio. Sim. Então, eu prefiro pensar que eles me não amaram. quiseram. Eu acho. Então, eu acho. É. Porque você pensar uma criança na rua esse tempo todo e ninguém fazer nada. Mas é um amor também negligente. Porque exato. aquela eu te amo, coisa, mas é né? aqui, né? Dentro da minha casa, não. Muita gente tem alguém que ama assim, sabe? Seja alguém distante, seja alguém que não tem o recurso que você tem, mas que você ajuda distante. Sim, sim, E que você sim. faz algo, talvez, pela consciência, né? Pra se sentir bem. De forma profunda é muita responsabilidade. Geralmente é um agente vocacionado, é alguém que já profissionalmente trabalha. Tanto que é comum você ver um agente da rede de proteção adotar uma criança ou várias. Eu não sabia comum, disso. porque ele convive ali, né, com aquela criança, ele se importa demais, sabe que cria aquela um criança vínculo, pode né? pular até os 18 anos num lugar e não ter ninguém, e depois completa 18, completa a maioridade e não sabe pra onde ir, não tem ninguém. Então, quem é vocacionado já tá ligado nisso, mas são poucas. E como é que foi até seus 18 anos? Como é que foi até você começar a trabalhar, até que você começar a construir a sua vida? Eu fui resgatada aos 11 anos. Aos 11? E aí, duas tias minhas, a tia Virgínia Elas e a lembraram Áurea, que você existia aos 11 anos, interessante depois dos isso. 7. Na verdade, elas sempre pensaram que ele cuidava de mim. Entendi. Quando minha mãe morreu, minhas tias culparam o meu pai pela morte dela. Só que ela morreu no parto, pensa, logo após o parto. Sim. Ou seja, meu pai não matou Não a tinha minha mãe. culpa nenhuma. Mas a dor, esse luto foi um problema para muita gente. Então é muito importante falar sobre isso também. Porque o luto, ele pode afetar de diversas maneiras as pessoas. Nesse caso, tenho certeza que isso fez com que
esse afastamento com raiva do meu pai. Sim. Talvez porque meu pai, também eu não sei, ela tem os motivos de não ter ele como melhor amigo. Então, era o esposo da irmã que ela amava, a irmã morreu, as crianças ficaram ali. E aí ela imaginou, por quê? Porque, assim, tudo isso tá aqui. Não foi uma coisa que ela me contou. Sim. Mas das conversas depois eu fui percebendo, mas eu pegando os nunca cheguei a pedacinhos. essa conclusão, é minha. É o meu olhar, o meu jeito de contar. E assim, mas eu sei que ela ficou com raiva. E aí, ficando com raiva, ela se afastou. Nesse afastamento, as pessoas não percebem o que tá tava acontecendo. acontecendo. Porque assim, você se afasta dele, é um impacto. Mas o impacto com a criança é outro. É outro. Né? Então, eu sempre chamo atenção, eu sempre peço. Sabe onde estão as suas crianças? Sua filhada, uma sobrinha. Conclusão, a minha tia, ela já sofria um afastamento também da família como um todo, porque minha tia se casou com uma outra mulher. E Tá. naquela época, há 40 anos, Era isso um era tabuzão. muito pior do que é hoje. Então, o preconceito, ele é velado, mas até aquela época era bem escancarado. E elas sofreram muito e se afastaram um pouco também de todo mundo. Sim. E ela era muito ocupada, eram duas mulheres muito simples que precisavam cuidar dos seus. Então, ela cuidava da minha avó, de uma tia que tinha Precisava de necessidades cuidado. especiais, porque queria muito cuidado. Cuidava de um tio meu, alcoólatra, que era Caramba. viúvo. E do meu irmão, que era filho só da minha mãe. Então, quando minha mãe morre, meu irmão, com 8 anos, Foi morar com elas. ele morou com meu pai ainda, morou também largado na rua, e minhas tias também resgataram. E ele sofreu muito. Então, o acesso, assim, não dá pra julgar também o tempo que elas levaram. Dá Sim. pra agradecer o que elas fizeram. Sim, sim. Porque mesmo demorado, elas agiram. Só Óbvio. elas agiram. Então, elas perceberam que eu estava vulnerável na rua, largada. E aí reconheceram e aí tentaram me acessar com cuidado. A tia foi muito inteligente, eu costumo dizer, porque ela para poder ganhar a minha confiança, pensa. Sim. Você falou, né? Eu sou muito aberta, tal, mas eu era fechada, porque as pessoas não me faziam bem. Então, Obviamente. eu não confiava em ninguém. Eu confiava só nos autores e personagens dos livros da biblioteca. Neles, meus melhores amigos. Confio até hoje. Sim. Né? Nos autores de grandes clássicos, nos que me levavam à magia. O humano eram pessoas assim que Era mal. eu queria. Era mal, todo mundo queria te fazer mal. E elas chegaram com propostas mais, assim, de dizer que eram da família, até conceituarem família, até eu entender o que queria dizer família. Aí eu sou sua tia. Porque é pesado. E por aí vai. Aí na semana seguinte, eu sou sua titia, vem com a gente, vem comer. Aí elas me ganharam pelo estômago. Vem comer, hoje tem comida. Vem comer. Elas me ganharam pelo estômago e me afastaram pelo banho. Né? Criança não gosta de banho de Não, jeito criança nenhum. nenhuma. Imagina a criança que dormia dentro de um bueiro. Esquece. Né? Não quer Não. de jeito nenhum. E aí você foi morar com elas? Fui morar com elas. Com 11 anos? Fui morar com elas, roubei tudo que tinha na casa delas, levei pro pessoal da rua. Fui pra rua de novo, elas buscaram. Aí, tudo que tinha era nada, tá? Porque as tias eram bem pobrezinhas, não tinha Sim. nada. Eu roubei as Mas pra quem coisinhas não tinha mais nada, simples. era tipo, tudo. esse copo aqui eu roubei, uma caneta, levei embora, sabe? Assim, nem era maldade, é porque eu achava as coisas meio interessantes e achava que aquelas meu pessoas da colega rua na rua não tem, mereciam. eles precisam. Isso! Era uma solidariedade com os meus. Exato. E elas foram entendendo, me matricularam na escola, né? E foram me levando para a sociedade, assim, para a civilização. Aos poucos. E principalmente me colocar na catequese, né? Então, Sim. pro padre e pra catequista poder me explicar o mundo, na visão delas. Sim, E sim, eu já sim. tinha um mundo todo de livro de história, Você pensa. já tinha o seu eu mundo. batia de frente com o padre, com a catequista. Coitados. Batia de frente com as tias, batia de frente com as professoras. Não, vivendo na biblioteca, você devia ter muito mais Um acervo cultura e conhecimento do que eles. Muito, muito, muito. Assim, era uma criança muito letrada mesmo, Sim. muito filosofia. Pensa, era uma menina completamente diferente pra idade, né? Óbvio. Não era melhor, mas era muito, muito Era fora da curva. porque ligada à história. Porque assim. foi o que, na verdade, foi o que te fez sobreviver, né? É. Foi o que te fez sobreviver, então não tinha Você como vê não o ser ligada. poder, né, que tem isso, o poder que um livro tem. Imagina que uma biblioteca inteira, Sim, sim, sim. né? E como é que chegou pra virar uma autora?
As tias me mostraram, me ensinaram o que era viver em família, mas mesmo assim muito conflito, porque elas foram as únicas. Então, todos que elas tinham acesso disseram que não poderia ter feito o que fizeram. Porque resgatar uma menina ainda de forma tardia, né? Geralmente você espera adotar alguém ainda pequeno, justamente Sim, porque sim, diz que sim. vem com a própria história, vem com dores, vem com fórmulas. E no meu caso, eu vinha da onde? Da rua. Então, tipo, já vinha de uma história complicada, né? De um pai biruta, a mãe que tinha morrido, madrasta violenta, mas era sua cenário… família, né? De uma forma. Mas não é a própria família que julga todo mundo? Quem que você acha que julga mais? A família. É a família que faz nem me fale. isso. E é bem ali naquele círculo que você recebe as piores dores, as piores palavras remetidas. Eu ouvi cada coisa, Flávia, que se eu fosse repetir, eu não ia rir com o meu dou risada à toa. É que eu vivo num outro mundo, então Deixa passa pra por lá. aqui, já era. Já Não é foi. comigo que tá falando. Sim. Mas na época doía, então aí eu batia de frente com elas. Entendi. Então eu fiquei até os 18 na casa das tias. Mas, claro, batia de frente nesse sentido, mas agradecida, muito grata, sou muito grata a tudo. Então, tudo eu me adequo, tudo eu me adapto. E as tias, elas foram me colocando, como eu falei, na escola, em tudo. Eu aceitei, eu imaginei, Sim, é pro sim. seu bem, Lu, então vai. E procurei… Ainda bem, né? E um fator que me fez sobreviver muito também nesse cenário foi de querer provar pra todo mundo que eu não seria o que diagnosticaram. Tá. Que quem tinha esse poder de escolha era eu mesma. Era então, eu ali, muito adolescente, eu já tinha essa visão. Porque eu já sofri demais, eu já sabia que e tinha lido bastante e imaginava que ninguém tinha poder. Ninguém tem, na verdade, de dizer o que você faz e o que você não faz. O meio, inclusive, contamina, mas você consegue desviar. Coloca seus limites. Eu via o que eu não queria fazer, eu ouvia o que eu não queria ser. Então, fui enfrentando isso de um lado e estudando muito do outro. E aí, eu fui me adaptando ali, convivendo com as tias, mas ainda com muita dificuldade. Sim, também. Mas eu fui trabalhar, as tias que me ensinaram que eu tinha que ter um emprego, que tiraram minha carteira de trabalho. As tias fizeram todo um suporte. Eu, na escola, consegui me adaptar muito bem à escola, né? E caminhei sozinha no mundo acadêmico. E agradeci as tias quando eu fiz 18, porque eu sempre ouvia que quando eu fizesse 18, eu tinha poder de escolha mesmo. Sim. Então, quando eu fiz 18, foi uma época bem complicada lá em casa, porque as tias… Uma das tias, ela tinha medo do que eu poderia julgar delas, ou de tudo. E aí, aquela convivência com ela em específico era difícil. E eu, no trabalho, já adulta praticamente, o pessoal falava, Lu, não é normal você ter conflito todo dia. Não é, né? Apesar de ser melhor do que a rua, não é normal você não ter a paz que você precisa ter para estudar, a paz para você trabalhar, para você não desmaiar, porque eu desmaiava o tempo todo. E era tudo muito pesado, uma vida muito pesada, uma adolescência muito pesada. Sim. Muito julgamento. E aí, a adolescência é pesada para todo mundo, né? Muito. Essa é uma transição, mas… É difícil lidar com a gente alguém mesmo. Com uma história assim, o impacto era muito complicado. E eu convivia com meu irmão viciado em cocaína desde criança, e os apontamentos das coisas que aconteciam com ele sempre me assustavam muito. Meu irmão sofreu 8 tiros na nossa frente, em casa, na frente de casa, aquilo tudo me apavorava muito. Então, era inseguro também por conta da vulnerabilidade já até social mesmo, né? Ali das tias não terem muitos recursos, mas elas eram muito honestas e sempre me ensinando isso. Conclusão, as tias, elas conseguiram me segurar até um ponto. Depois, eu preferi sair de casa. E eu fiquei 3 anos sem falar com as tias, inclusive. Caramba, saiu brigada. Eu saí brigada. Com uma delas, principalmente, e saí ali, porque eu cansei de provar, de tentar mostrar pra elas que eu não seria, que elas não precisavam ter aquela super proteção, ou aquela coisa toda. Chega, já deu, eu vou embora. Fui, e aí morei na casa de uma prima, morei na casa de uma amiga,
e fui fazendo E aí a você minha já tava vida. trabalhando? Trabalho desde os 14 anos de idade. E com 18 eu consegui um emprego bem legal perto da Avenida Paulista, na Rua Augusta, né? Num conglomerado da saúde. Então, eu era muito dedicada, escrevia bem as propostas comerciais, chamei muita atenção e aprendi muito com os grandes, assim, do mercado, né? E fui crescendo profissionalmente. Sim. Muito novinha. Fui Com 18 anos? Fui abraçada por muita gente. Fui abraçada na biblioteca, fui abraçada por grandes professores, por pessoas de fora do núcleo familiar. E, claro, e amigos, por exemplo, como eu falei, uma delas me abriu as portas da própria casa para eu morar com ela e com os familiares dela. Sim. E até que eu consegui, fazendo Fazer tudo sua isso, vida. morar sozinha. Aí eu fui morar sozinha. E aí já trabalhava, já tinha meu celular, já tinha meu carro. Já pagava suas... Olha... E mudei para uma cidade, Guarulhos, né? Porque era a Zona Norte de São Paulo é próxima de Guarulhos, só tem um pedacinho da Dutra e já tá na outra cidade. E eu fiz isso com a intenção de fugir da história. Ah, é? Eu falei assim, se eu mudar de cidade, não preciso ficar contando essa história o tempo todo para as pessoas. Mas hoje você fala super bem sobre. Lógico, eu tenho 46 anos, escrevi um livro inteiro sobre, sou uma speaker, trabalho, eu tenho consciência, mas olha que eu choro às vezes falando, muitas vezes, inclusive nas palestras, tudo, porque eu me emociono. Porque fica dentro da gente, não tem mas como. naquela época, com 18, 19 anos, era tudo muito assustador ainda. Sim. Demorei pra... Porque eu sabia o que vinha, assim, não era uma independência natural de morar sozinha, porque, nossa, vou para um outro lugar morar sozinha e sou autossuficiente. Não, tô fugindo da minha história. Eu sou totalmente carente, preciso das pessoas segurando minha mão. Tanto que casei logo na sequência. Foi logo depois que foi morar sozinha? É. Casei com o vizinho? Com quantos anos? Eu casei e tinha 21. Nossa, novinha. Vamos completar 25 de casados. Caramba, Continuo gente. Casada. Caramba, bela história. É linda, essa foi a melhor parte. Essa exato. A parte mais bonita, que é a parte de constituir família. E aí, você conheceu ele lá em Guarulhos? Lá no elevador. No mesmo prédio? Do prédio. Na vaga de garagem da frente do meu carrinho, eu ali, ó. Só de olho no outro. Gato, ó, garrei. Garrou e ficou. Fiquei. Aí ele também não era qualquer cara, né? Porque justamente por isso, tanto que fez diferença na minha história, eu ter a força de contar hoje, vem dessa estrutura. Sim. Eu não teria essa estrutura para poder falar. A gente consegue lidar com tudo isso depois. Primeiro porque já tem um tempo no meio. Sim. Então, eu tô mais tempo fora da rua do que na rua. Mais tempo com família do que sem família. Então, hoje eu tenho essa... Inverte o jogo. Consigo. Consegui fazer isso muitas vezes, né? E como que surgiu o livro? O primeiro, né? Esse primeiro livro que você está escrevendo outros. Sim. Lendo muito e escrevendo... Deveria estar escrevendo mais, né? A escritora. A vida inteira. Todo mundo que tinha contato com a minha história e que eu tinha confiança de poder falar, queria saber os detalhes. Fala mais. Resultado de tanta encheção de saco, pelo amor de Deus. Eu falei, quer saber? Você colocou no prefácio, gente? Obrigada a todos vocês que me encheram o saco. Eu vou fazer isso, inclusive, para os próximos, né? Porque todo mundo quer continuação, e nem sempre um escritor faz uma trilogia. Os nossos livros podem não ter nada a ver comigo. Mas não, na verdade, é uma resposta a muitos e uma investigação interna dessa própria história. Então, a vida inteira, eu me afastava dela. Eu não queria saber os detalhes. Eu nunca perguntei para as pessoas sobre o que acontecia. Eu não queria saber. Eu tinha medo de sofrer de novo. Sim, de voltar. E aí, eu me casei com meu digníssimo vizinho. E aí, nós construímos nossa vida, né? Fui empreender. Né? Fomos trabalhar com a Gráfica Expressa, nós fomos trabalhar juntos. Mas vocês decidiram empreender do nada? Como a maioria dos brasileiros, para sobreviver. Sim, empreendedorismo de sobrevivência primeiro, depois de todo estímulo, a gente casou. E por que gráfica? Então, porque nós casamos, e aí a gente tinha uma universidade perto de casa, e tinha um imóvel que a gente pensou em montar uma copiadora. Tá. Naquela época, né? Tirava xerox de tudo. Era uma xerox. E a universidade tinha umas pastas, sabe, gente? Hoje tá tudo no aplicativo, hoje a galera só quer estudar pelo Google, mas hoje a IA faz tudo, né? Mas naquela época, as pesquisas eram
com materiais de cada professor nas pastas. Então, era muito importante um negócio do lado da faculdade. Mas era mesmo. E assim, era. E não era só importante para qualquer pessoa, mas para a Lu era principalmente, porque a menina que viveu na biblioteca, ter tido a experiência de montar uma copiadora, era ter acesso a todos os núcleos. Engenharia, filosofia, a parte de saúde, qualquer curso da educação, eu tinha acesso e eu lia, trocava com os professores, nós montamos esse negócio. Que legal. E o Má cursava arquitetura, e naquela época a arquitetura também expandiu para a parte de plotagem, de engenharia. Então, os equipamentos que nós adquiríamos com o tempo, com a evolução da empresa, eram além daquelas impressoras básicas. Então, impressora maior. Plotagem era equipamento caro. Exatamente. Então, a gente foi crescendo assim, né? E foi empreendendo juntos para sobreviver. E a gente foi trabalhando. Aí virou uma gráfica expressa. Muitos anos. Isso logo que nós casamos. Então, imagina, muito tempo. E aí a gente foi empreendendo e até a Mas os dois tinham veia empreendedora pra fazer dar certo, principalmente, né? Os dois queriam, sem dúvidas. E assim, enquanto eu sou do texto, eu sou teórica, né? E sou também da fala, do comércio, o Má é a criatividade. O Má é o empreendedor mesmo, que ele tem... Nossa, se deixar, ele monta 5 empresas por dia, porque ele é muito criativo. E aí juntou esses dois, assim, que tinha esse sonho de viver bem, de construir, de ter conforto, de ter a nossa vida. E aí fazíamos com muito amor. Nossa, nós vivemos muitos anos incríveis com esse empreendimento que era a copiadora, que virou a gráfica e que hoje é a editora. E além disso, a gente ainda também empreendeu na área de bebida, né, e de bares e restaurantes. Sim, então, nós montamos um gastrobar, tocávamos jazz. Mas isso dá trabalho, hein, gente? Ai, isso aí vocês arrumaram pra cabeça. A gente devia ter ficado só nas pastas, né? Mas foi uma experiência fantástica. Todo empreendedor tem essa passagem de aprender, de evoluir. Era um sonho grande, né? A gente empreendeu com um bar maravilhoso, lindíssimo, numa região de bares bem-sucedidos. A gente teve 5 anos durante... Muito bom. Assim, de muita cultura também, porque era um bar que tinha música ao vivo, né? Legal. Então era um ambiente bem gostoso. E foi bem legal. Mas, assim, tudo, nada como você tá mesmo no caminho, nesse período mesmo desse empreendimento tá já em andamento e o outro ali também estabelecido, que nasce o braço da editora nisso tudo, porque eu resolvi contar. Sua história. De tanto encherem. E aí eu fui num albergue, palestrei nesse albergue, por uma amiga descobriu minha história e me convidou para palestrar para as pessoas que viviam no albergue. Legal. Eu conto no livro isso também, tem um capítulo que chama O Albergue. E é bem bonito, porque aqueles homens, era um albergue masculino, com poucos homens ali, e eu comecei a falar... E eu falei, eles vão me odiar, porque todo dia vai alguém palestrar, pelo amor de Deus, no albergue. É sempre um padre, um pastor, alguém, é sempre alguém da saúde. Eles não aguentam mais, eu imagino, né? Sempre alguém dizendo o que eles devem fazer. Né? E aí aparece eu Qual lá. é o seu caminho? Cheguei lá e falei, meu Deus, como eu vou preparar para falar para essas pessoas? O que eu tenho de especial para falar? Aliás, o que eu tenho de especial para contar? Eu achava que era normal a minha história. Sua história também, a sua, de quem tá assistindo a gente também, cada um tem uma história forte, eu aposto, importante, então eu achava que a minha era comum. Eu descobri depois que não era. Nada comum. Mas eu sempre, tá vendo essa leveza? Foi de eu sempre acreditar que ela era comum, por isso eu não carreguei tanto peso. Né? Você viveu. Nesse albergue, eu contei. E aí, começou com 3, 4, 5 pessoas. Quando eu terminei, tinham muitas. Porque os caras foram bater nos dormitórios pra chamar a galera pra ouvir. Porque pela primeira vez, alguém ali tinha falado a língua deles. Alguém contou uma história e falou de uma vivência real que se aproximava da vivência deles. E eles estavam numa transição, né? Porque quando você não tá na rua e você aceita um abrigo, mesmo que seja só por aquela noite, você tá na transição já. Você tá pensando em talvez tomar um banho e comer, ou querer sair, talvez alugar um lugar, talvez voltar pra casa. Tem muitas histórias. E ali... A sua história era a esperança. Quando eu conversei com eles, a esperança veio e foi pra mim. Sério? Porque eu me via neles. Eu via, eram homens, eu via meu pai neles, porque meu pai também foi depois pra rua e tudo. E assim, aqueles caras da carroça, aquelas pessoas. Eu enxerguei meu pai, inclusive, eu tenho certeza que ele tava lá, sabe? Não é que era o espírito, era alguém parecido também, era
Era essa identidade mesmo. Então, quando eu falava das dores da rua, eles estavam ali com ela muito, Estavam muito vivendo na quente. pele, né? E aí eu disse, gente, quem disse que essa história não deve ser contada? Foi ali, Foi aí ali, que você Flávia. percebeu? Aí eu falei, eu devo contar. Sim. E qual a melhor maneira de eu contar essa história? Uma leitora é uma escritora. Então, ali nasceu a escritora. Falou, Lu, escreve. Escreve. E eu escrevi. E aconselho as pessoas sempre. Escrevam. Não importa onde tá a vírgula. Se Sim. o P é maiúsculo, se é minúsculo. Não importa Só o parágrafo. Tira. Depois prepara, depois trabalha e você resolve publicar, que eu aconselho também. Mas se não, você guarda, deixa na gaveta, mostra pra alguém que você ama ou não mostra pra ninguém. Mas você consegue perceber a história. Entender a sua história, né? E ali eu contei e falei, gente, agora chegou a época certa, vou escrever um livro. Só que eu, Lu, louca leitora, não queria simplesmente escrever um livro. Eu falo assim pros outros, vai lá, não se importa com a vírgula. Mas eu me importei muito. Com a vírgula, porque eu não queria passar vergonha. Ponto. E eu nunca quis ser reconhecida pela história, Flávia. Sim. Eu quero ser reconhecida pela profissional que sou. Eu sou escritora, eu sou editora, eu sou uma speaker. Eu sou alguém que não vou fazer só a minha história. Eu tenho que sair disso, né? Eu tinha que fazer. E aí Essa história te trouxe até aqui, mas daqui pra frente tem um mundo. Sempre será a minha história. Eu não consigo me desvencilhar dela e nem quero. Eu amo a história que tenho, agradeço a ela, inclusive. Não, você é hoje tudo que você é. Essa força, essa energia toda por conta da sua história. E como não sou só isso, eu falei, vou estudar para escrever. Aí eu me preparei. Eu procurei os principais espaços de oficinas de escrita em São Paulo. Escolhi um deles, que é magnífico, na Vila Madalena, que chama Escrevedeira. Não sei se pode falar, mas é um lugar fantástico, que é da Luciana Gerbovic e da Noemi Jaffe. São duas pessoas encantadas pelo livro também, grandes pessoas, e que estabeleceram o desafio de fazer um espaço para vivência em literatura. E eu, Lu, quando descobri esse lugar e quando comecei a frequentar para aprender a escrever de forma profissional, eu me adaptei àquele lugar porque ele é igualzinho à biblioteca que eu cresci. Caraca. Então, eu falei, gente, que lindo esse lugar. Um lugar que tem jardim, é uma casa. É lógico que era na Vila Madalena, né? Eu sou da Zona Norte. Do outro lado. Mas os livros à volta e o respirar a cultura, o respirar a literatura, o conviver com outros grandes autores que hoje eu tenho a consciência e a amizade deles, são contemporâneos, estão vivos. Sim. Então, os que eu leio os meus amigos hoje. Você conheceu e antigamente eu lia meus amigos também, né? Machado de Assis, eles eram todos seus melhores amigos. Eles são meus amigos. Mas ali eu consegui, aí eu falei, quero fazer direito. E aí eu procurei, só que eu já tinha escrito o livro. Já? Já. E quando eu apresentei o livro nos cursos, eles falavam, Lu, publica. Aí eu submeti meus livros, meu texto, às grandes editoras. E claro, é óbvio que eu não tive retorno, como não é assim que funciona, né, o mercado editorial. E aí eu pensei, nossa, dá para estudar também como publica. Só que eu não queria fazer uma publicação independente. Não tenho nada contra, adoro, e é transformador. Mas eu queria publicar como editora. Né? Eu gosto tanto dos livros que eu queria... não era a única pessoa apta a fazer isso. Uma editora comporta uma rede inteira de pessoas para poder fazer aquele livro acontecer. E eu queria. E aí, o que eu fiz? Eu estudei para ser editora. E onde você foi estudar para ser editora? Eu estudei na Unesp, eu estudei no LabPub, eu estudei na própria Escrevedeira com grandes nomes e sócios de grandes editoras. Sim. Então, eu estudo ainda, eu não paro de estudar para ser editora. Que legal. Mas fiz muitos cursos voltados ao mercado editorial o tempo todo. Eu nem sabia que existia, tá vendo? Eu não sabia que existia. É porque quando você mergulha num mundo novo, né? É tão interessante porque você percebe tanta coisa bonita que tem. E aí, quando você é apaixonado pelo tema, você descobre que eu sou uma pesquisadora. Outro ponto de uma ratinha de biblioteca. Não, e a curiosidade também, né? Mas a pesquisa. E aí, eu sou muito assim. Se eu admiro alguém que conquistou aquilo e que aquela empresa em especial, eu me aproximo dela. Eu estudo para chegar naquele nível. Eu nunca tô pronta. Eu quero sempre... E aí, eu lancei o Colo Invisível. Eu mesma. Na verdade, o Má me apoiando muito também, porque eu não faço nada sem ele. E ele falou assim, bora,
transforma essa empresa também na Não, editora. E aí ele, muito criativo, pensou em tudo que fosse do livro e eu foquei no texto. E aí todo o que vem de detalhes para se publicar um livro, né? Registros, Sim. diagramação, tudo nós trabalhamos com Capa. equipe. A gente já tinha, porque eu tinha uma agência de comunicação e a gráfica. Então era um prédio que tinha agência. Os meus meninos todos voltados à arte, né? Os colaboradores, o Má dirigindo tudo isso e a gente Foi não pensou melhor, duas saiu vezes, melhor não. do que encomenda isso aí, hein? Claro que saiu melhor do que encomenda, mas assim, tem vários fatores. Tem muita busca, eu não estava sozinha. Sim. E tem um destino aí muito ferrado, voltado ao livro. Porque eu tinha que estar onde mas tá estou na sua hoje. vida, né? Eu tinha. Tá na sua vida. Com essa história toda, não podia ser nada menos do que dirigir uma editora. Ou poderia dirigir uma biblioteca, Sim. né? Poderia ter sido Quem bibliotecária, sabe o próximo passo uma é grande uma biblioteca. professora, né? Que sou hoje também, mas assim, eu falo na educação infantil, né? No fundamental. Sim. Hoje eu sou professora mais de outros espaços. Mas assim, publiquei esse livro e assim, você imagina, tá bom, ok. Quando publicou o livro, a história veio pro mundo e você não controla mais. E mesmo uma Abre desconhecida, uma porta nova. uma autora nova, mas era uma autora que estava onde? No cenário do mercado, Sim. que estava interessada, né, E que em deve ter descobrir. escrevido, eu não li ainda, mas deve ter escrito, eu falei até errado, deve ter escrito um baita livro. Eu porque, recomendo, sou suspeita, assim, gente, Cola lendo Invisível. tanto, óbvio. Amanhã você me conta quando você terminar de ler, porque geralmente as pessoas leem em 3 horas. Ó, E assim. não duvide, hein? Eu leio o livro muito rápido. Então, vamos combinar, depois me conta. Você também, onde tiver, leia o livro. Não só esse, mas todos os outros que quiserem. Mas eu tive essa coragem. E já era, ele não tem controle mais. Não, mas e coragem aí, se o vocês livro têm dá demais, certo, gente. o Vocês livro deu certo. Empreenderam logo cedo, coragem não te falta. Não, então. E assim, quando você faz um livro bem feito, né? Você se preocupa com esse livro e com o leitor. Você faz um pacto com o leitor. Sim. Então, tipo, você que tá já sonhando com isso, logo vem a publicação, pensa sempre nele. Qual a melhor maneira de você contar essa história e sempre confiando em quem tá te apoiando nisso, nessa estrutura de se fazer um livro. Sim. Porque é muito importante tudo isso. Não é fazer de qualquer jeito, fazer uma capa de qualquer jeito, ou não ter uma revisão. Você precisa. O mercado, ele existe e tá em pé justamente porque tem muita gente envolvida para um livro nascer. Tem muitas regras para ele acontecer. Aí nasce um livro, nasce a editora e nasce essa escritora. E aí, na sequência, nasce uma palestrante, porque eu começo a receber convites para contar essa história do livro. em público, e que já recebia antes, né? Já tinha aceito várias coisas, entrevistas, tudo, porque era algo fora da curva mesmo. Mas nada profissional e nada muito, assim, preocupado na forma. E na sequência, nasce a editora, que é o que eu faço hoje, é justamente abraçar pessoas Novos que sonham com o escritores. mesmo, que querem escrever, que querem publicar e que não conseguem ter acesso aos espaços do mercado, porque o mercado ainda é fechado. Sim. E é tudo muito desafiador. E o livro é um tabu, né? Porque o livro é sagrado. Então é muito tabu. Nossa, não é qualquer produto, não é qualquer tema, não é um segmento qualquer, né? Ser editor é um trabalho como qualquer outro, mas que as pessoas... Escritor, então, as pessoas sempre fazem muito, vai além, né? Imaginam, valorizam, é bonito. Mas, além dele, essa veia empreendedora mesmo de fazer o livro acontecer, das histórias serem contadas, também tem essa veia toda do ativismo, de atuar. Sim. Por exemplo, você falou, né, Nabil, eu leciono para a rede integral assim, do direito, então eu sou do direito também, então tem todo o Ministério Público que atua ali na vida, nas famílias, nas casas, e tem os conselheiros tutelares. Na educação, eu abordo, a minha fala, ela atinge muitos lugares, porque eu atendo assistência social, saúde, educação, justiça. História, certamente. Então, eu tenho muitas portas abertas, graças a Deus. E, assim, também sou professora da magistratura, né? Das escolas dos magistrados, são os juízes. Então, olha que lindo esses convites que eu recebo, justamente porque eu não vou ensinar legislação, eu não vou ensinar algo técnico. Sim. Eu vou discutir, discutir sobre o trazer acolher. A prática. Eu costumo dizer que eu não tive colo nenhum, eu não tive família, eu não tive ninguém interessado.
Então, eu não posso repetir isso e nem deixar isso acontecer. Eu posso gritar bem alto, como eu tô fazendo aqui hoje, né? Eu recebo convites por pessoas incríveis que se importam, então eu agradeço muito o convite, porque Obrigada eu a você sei de estar aqui e dividir com a gente. que é um veículo que pode projetar essa mensagem, e a mensagem nada mais é do que você acolher, você dar colo. E eu instituí um colo para mim. Eu inventei um. Você falou, você era criativa criança? O que você Sim. inventava? Inventei que eu tinha um colo. Inventei uma personagem, inventei alguém que me abraçava, que E me foi isso que protegia. te fez passar. E por isso mesmo, isso é tão forte que eu espalho, eu divido, eu não quero só pra mim. Eu Sim. quero ser esse colo, é muito importante. E certamente você é o colo pra muita gente. E aí eu vou descobrindo formas de ser, né? Mas já é. Eu gosto muito, por exemplo, a EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Eu atuo muito nesses espaços para encorajar as pessoas a lerem, mesmo que seja na cabeça delas tarde demais. Sim. Eu encorajo que tudo tem seu tempo, que você consegue… não tem fórmula, mas tem essa esperança, né? Então eu chego com carinho, é carinho que eu levo. Que às pra vezes, essas muitas pessoas. vezes é o que falta mesmo. Você experienciou isso na pele. Falta. Tem pessoas que têm tudo, o material, e falta exatamente isso. Eu vou… Falta dentro de grandes casas que tem tudo, mas falta isso. Porque… também sempre repito, tem coisas que eu sempre repito, mas porque eu acho muito importante. A casa tem uma parede e uma geladeira. Mas tem o colo, aquela geladeira mesmo vazia, com pouquinha coisa, você consegue ali ainda se sustentar. Sim, dizer que é uma casa. Exatamente. O lar, ele é muito mágico. Nós precisamos ter esse olhar para o outro. E começa ali, dentro da casa mesmo. Olhar para o próprio filho, olhar para os pais, olhar para o marido, olhar para os irmãos. Para quem tá em volta, né? Aí sim, olhar sim os vizinhos, né? Nós simplesmente, a gente quer se afastar dos vizinhos. Eu detesto você morar em prédio e o cara não te dá bom dia no elevador. Não dá. Outro dia eu desci na academia do prédio, aí o moço assim… Eu cheguei, eu já tava lá, daí ele chegou, nem bom dia ele me deu. Aí ele fez assim, eu ia apoiar meu telefone no banco, ele… Você vai usar? Eu fiz assim, pode usar. Aí eu fui botar um colchonete do lado, aí ele… Acho que aqui vai atrapalhar. Eu falei, você quer que eu saia da academia? Aí ele olhou pra mim assim… Calma! Aí a senhora tá um pouco irritada. Eu falei, primeiro que eu não sou senhora, segundo, sabe o bom dia do elevador? Faltou. O bom dia faltou. Faltou o bom dia e parece que quer ficar sozinho no espaço. Mas é isso que as pessoas estão vivendo hoje. Tá cada vez mais desligado. Culpam as redes, né? As telas e tudo, mas as pessoas, elas têm que… Tem muitos lemas, você tem que olhar pra dentro, você tem que olhar pra si, você tem que se fortalecer, mas se você não puder oferecer pro outro, não serve pra nada. Porque essa coisa toda, nossa, porque é muito egoísta, o mundo é muito egoísta. Mas existem outras pessoas nos lugares, tá no lugar errado, viu, Flávia? Porque eu conheço muita gente que se importa assim. Sim. Inclusive eu escolho estar ao lado dessas pessoas, não dá pra estar no mundo inteiro mesmo. Exato. Então vamos usar aquela comunidade onde se aproxima dos mesmos… os mesmos valores, as mesmas coisas que a gente quer, exato. Mas as pessoas precisam ouvir, porque elas… É tudo no automático. Porque elas nem prestam atenção, não se colocam no sapato do outro, né? Calçar os sapatos. Eu fiz um trabalho esses dias, lindo, na Avenida Paulista, que o nome é Calçar os Sapatos. Então, alguém tinha que ler a minha história para poder imaginar quem era. E quando me via, falava, como assim? Quem era? Né? Mas assim, você imaginar, olha, eu quero sim entender, eu quero te ouvir, eu quero me oferecer a você. É mágico, é fácil? Não é, mas a gente precisa avisar. Precisa avisar. Sim. Eu palestrei num colégio particular tem um tempo, e aí uma moça falou assim, nossa, meus filhos precisam ouvi-la, porque eles precisam entender que há coisas que eles não acessam. Por isso mesmo, né, que a gente tem que debater. Aí ela comentou, ele nem sabe que as pessoas não têm plano de saúde. Aí eu pensei, eu também não tenho ainda até hoje, né? Assim, talvez porque eu não priorizei isso, é um defeito, um problema meu, mas é uma coisa que muita gente não tem. Exato. Mas assim, nunca que discutiria isso, nunca que… nos livros ali, precisa debater sobre coisas, precisa entender a responsabilidade social,
Mas precisa entender o poder da família mesmo. É o conflito que gera. Ah, não vou olhar aquele que tá na rua. Não tem que olhar mesmo assim e mudar a vida daquela pessoa Sim. de cara. Você não tem esse poder. Porque muitas vezes aquela pessoa quer estar ali. É uma escolha dela. É uma escolha dela. É respeitá-la, saber que é uma pessoa. É uma Sim. pessoa, não é um bicho, não é ninguém, não é É um nenhum ser outro humano, né? sinônimo. É igual a você. Exato. Inclusive, pode ter uma história parecida com a sua. Pode ser alguém que você jamais imaginava. Porque quando abrem a boca para contar, você se surpreende com as histórias, Muito. né? E assim, outra coisa que ninguém percebe é que para estar na rua, você tem que vir de algum lugar. E pode acontecer com você também, Sim, né? a qualquer momento. Do mesmo jeito que eu saí, eu posso voltar. Do mesmo jeito que aconteceu de eu parar lá. Sim. Então, é toda uma reflexão. O Colo Invisível sou eu explicando isso e levando para o mundo essa discussão e que foi aceita no mundo todo. Eu sou reconhecida, né? As pessoas, Obviamente, elas respeitam, me olham nos olhos hoje, o que eu não... Por muito tempo eu não sabia nem o que era. Não tive. Eu tenho muito do que eu não tive hoje. E assim, é o que eu quero que as pessoas que vivem o que eu vivi, que estão nessa situação hoje, não falo da vulnerabilidade na rua. Sim. Eu falo da situação de abandono mesmo, pelos seus. Eu quero que essas pessoas descubram que elas podem ter tem outras oportunidades. E tem esperança. E quero que quem ainda não percebeu que está no automático também se trate para poder preparar o amor a dar para o outro. Exato. A gente fala tanto em saúde mental, o tempo todo falando de saúde mental e é perceber quando alguém está afetado. Precisa perceber, porque se meu pai tivesse alguém que se importasse com ele... Seria diferente. Completamente diferente. Não é? Todo mundo quer que alguém olhe pra gente, não é? O tempo todo. O ser humano só quer ser reconhecido. Você já se sentiu invisível? Já. Né? O ser humano só quer ser reconhecido. Então, e aposto que você tem um colo que sente falta, não tem? Alguém que você amou? Sim. Alguém que você ou alguém que você vai oferecer daqui a pouco? Você sempre projeta, sempre se recorda de alguém, isso faz falta. É isso que eu provoco. Não deixa passar, se apega, sabe? Sim. A gente perde pessoas todos os dias. Ó, Lu, você já deixou uma mensagem, a gente tem que acabar, porque senão daqui a pouco o moço do estúdio aqui manda a gente embora, que eu já tô vendo ele se remexendo ali. Antes de ir embora eu peço para as pessoas deixarem uma mensagem. Você já deixou várias, mas se você pudesse acessar o mundo todo para deixar uma mensagem que as pessoas pudessem pensar, repensar e que quisessem te ouvir, a câmera é sua e o microfone é seu e a mensagem é do mundo. Tá bom. Eu sempre repito, né, que olhar não significa ver. Sem interesse não se enxerga. Você precisa enxergar o outro. Você precisa perceber o outro. Você precisa acolher o outro. E você precisa ser acolhido também. Avisar quando precisa de ajuda. Precisa gritar alto. Precisa estar de mãos dadas com os outros. Ninguém vive sozinho. É isso. Maravilha. É isso mesmo. Porque tem muita gente que nem pedir ajuda não pede ajuda. Tem que pedir ajuda, tem que pedir colo. O colo deve ser espalhado. Não é feio pedir colo. Em qualquer idade. Você precisa cuidar dos seus. E sabemos que a prioridade absoluta não é à toa que é chamado prioridade absoluta. Sim. É porque você tem responsabilidade também. Você tem que cuidar até o fim. A gente veio nesse mundo pra isso, né? Sim. Lu, muito, 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 muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada por dividir a história com a gente. Eu agradeço. E a gente vai ficando por aqui. Pessoal, foi mais um Empowercast. Se lembra, terça-feira, às 11 horas da manhã. YouTube e Spotify. Ativa o sininho lá para receber a notificação de quando sai episódio novo. Um super beijo e até a próxima.